Olá, boa noite. Para nós é um prazer estar entrando mais uma vez no seu lar, através do programa Mensagem de Esperança. Esta noite vamos ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Seja abençoado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Você pode dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas. porque dele, por Para ele são todas as coisas. pra sempre, amém. Glorifica o nome dele. Oh, paz imensurável. Oh, alegria que enche a nossa alma. Aleluia. Eu sei que talvez você chegou aqui angustiado, mas a alegria já chegou no seu coração, porque Ele é a verdadeira alegria. Chame a Ele agora nesse momento. Aleluia. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas. Você pode cantar? O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
2 Reis 4, do 8, vamos ler tudinho aqui, até o 36. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: não, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse ao servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olha, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se lançou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com as mãos. Então se debruçava sobre ele. O corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi, mandou chamar a sunamita e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, talvez você já leu essa história, talvez você já conheça essa história, ou talvez pela primeira vez você está tendo contato com essa história. Olhando algumas informações que eu tenho lá, eu percebi
que eu preguei na igreja aqui nesse mesmo texto em outubro de 2012. Se eu fosse carioca, eu ia falar 2012. Eu não sei quantas pessoas estavam aqui nesse tempo, mas então tenho lá anotado que eu preguei nesse texto em 2012. Se você não estava aqui em 2012, possivelmente você não ouviu. Mas Deus me levou para um outro foco dentro dessa mensagem. Talvez até mesmo nos primeiros textos dessa mensagem ou dessa história, dessa mulher que nós não sabemos o nome. Ela é conhecida pelo lugar onde ela morava, em Sunem ou Sulém, chamada de mulher sunamita. Interessante que a Bíblia dá algumas características dessa mulher. Fala que ela era uma mulher muito rica, portanto, não tinha uma questão de necessidade financeira. E o profeta Eliseu passa ali pela casa dela e ela demonstra uma generosidade muito grande, uma liberalidade muito grande ao convidá-lo para entrar na sua casa e participar de uma refeição. O texto fala até que ela insistiu para que isso acontecesse. Eliseu então foi, deve ter gostado, a mulher devia cozinhar bem, né? E aí toda vez que ele passava por ali, ele aproveitava para fazer uma boquinha, para se alimentar nas caminhadas que os profetas faziam. Eles tinham cidades que eles viajavam, cidade em cidade, conversando com o povo, julgando as causas do povo, transmitindo a palavra de Deus. E aí ela sentiu também que poderia providenciar algo mais, um lugar para ele descansar quando passasse por ali. E ela fez um quartinho lá, bem arrumadinho, de tijolos, pôs uma cama, uma cadeira para ele, uma mesa, e pôs uma lamparina. Então ele podia ficar ali confortavelmente, naquele lugar. Isso era muito interessante. Antes dela fazer isso, ela consultou o seu marido, né? Falou: bem, esse homem que passa aqui é um homem de Deus, vamos fazer isso, né? Mostra a harmonia dela lá no casamento, tudo mais. Mas o outro personagem dessa história é o profeta Eliseu. Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. O profeta Elias e Eliseu foram profetas de milagres, fizeram muitos sinais. E aí, antes de entrar exatamente nessa história, é importante a gente entender o contexto desses profetas, a gente saber um pouquinho por que esses profetas realizavam milagres, por que a importância desses homens nesse período da história do povo, da nação de Israel, das pessoas. Os milagres realizados pelos profetas, aqui no caso o profeta Eliseu, ele tinha a função de autenticar o ministério desses profetas. Nesse período, a nação de Israel, principalmente aquele reino onde estava esta mulher, onde ela vivia, estava numa decadência muito grande. O Império Assírio já estava dominando sobre eles. E eles estavam sofrendo a influência muito grande dos deuses falsos dessas nações. Principalmente um ídolo chamado Baal. E muitas pessoas começaram agora a fazer contraposição e observar como eram as pessoas que serviam a Baal. E eles viam muitas vezes dessa nação assíria, poderosa, rica, próspera, e comparava com a situação que eles estavam vivendo de dificuldade, de jugo, de sofrimento, e começavam a pensar assim: poxa, o nosso Deus está perdendo essa guerra, o nosso Deus está se inferiorizando, mas na verdade é porque eles tinham se afastado de Deus, porque o povo estava longe de Deus. Então, Deus autentica o ministério desses profetas, tanto de Elias como Eliseu, com sinais extraordinários, para mostrar para as pessoas quem ele, Deus, era, o poder que ele tinha, para que ele pudesse dar crédito, para que pudesse dar as credenciais a esses profetas, para que assim eles pudessem transmitir as verdades e a palavra de Deus. Ok, aí há uma importância da gente entender também o papel desses profetas. Quando a gente fala em profeta, no contexto moderno, você já começa a pensar naquela pessoa, canelinha de fogo, e que vai nos lugares e fala para as pessoas assim: olha, eu tenho um recado para dar para você, e vai prever o futuro, vai revelar alguma coisa na vida das pessoas. Mas não era esse o ministério dos profetas no Antigo Testamento, nesse período da história. Os profetas, eles tinham uma função, especialmente, de mediar ou de fazer cumprir a aliança ou os mandamentos do Senhor.
Deus tinha dado alguns mandamentos através de Moisés. E através de Moisés, havia feito uma aliança com o seu povo. Essa aliança consistia no seguinte: se vocês obedecerem a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor, vocês serão abençoados. Vocês receberão bênçãos, vocês vão prosperar, vocês vão ter a bênção de Deus. Ao contrário, se vocês desobedecerem os mandamentos do Senhor, se vocês forem infiéis a essa aliança, o que terá para vocês? Maldições, problemas, dificuldades, aflições. Deus deu essa aliança, ou fez essa aliança com o povo, através de Moisés. Os profetas tinham principalmente a função de lembrar o povo sobre essa aliança, e de fazer com que esse pacto de Deus com eles fosse cumprido. Constantemente, se você pegar os relatos dos profetas do Antigo Testamento, mais de 90% das palavras deles estão lembrando as pessoas sobre a aliança que eles tinham feito com Deus. Há predições, sim, de coisas futuras, mas não é o maior ponto dessa palavra dos profetas. Uma outra questão sobre os profetas é que eles eram embaixadores dos céus, e eles transmitiam às pessoas a vontade de Deus. Um profeta, ele era consultado quando o rei queria saber se deveria ir à guerra ou não. Eles eram consultados até mesmo para saber quem deveria reinar sobre eles. Os profetas, eles eram embaixadores, e constantemente, quando eles falavam, eles se expressavam da seguinte forma: assim diz o Senhor, e falavam como se fosse o próprio Deus falando, um papel de embaixador. O ministério do profeta, ou do dom de profecia, em nossos dias, não é mais desse jeito. Isso acabou. Quando a palavra de Deus foi completada, esse ministério não existe mais. Isso acontecia lá na antiga aliança, nesse período da história, nesse período da vida. Você não precisa hoje, também como eles faziam naquele tempo, consultar profeta, ir na casa do profeta, ir buscar profeta, trazer o profeta. Você tem a palavra revelada de Deus, você tem uma palavra pronta, transmitida para você, você pode consultar a palavra de Deus, você pode orar, buscar a Deus, há um caminho aberto totalmente para Deus, e você pode fazer isso. Finalmente, os profetas, eles também tinham a função de conclamarem ao povo a crença correta e a prática correta. É o que a gente chama de ortodoxia e ortopraxia. Ai, credo, pastor, que palavra esquisita. Mas a ortodoxia é você crer corretamente, você conhecer, você intelectualmente descobrir o que é realmente aquilo que você crê. E ortopraxia é você praticar, porque não adianta nada você saber, você conhecer, mas não praticar. Os profetas, então, eles faziam isso. Eles invocavam, eles falavam com as pessoas, para que eles entendessem e crescem corretamente, mas também que na prática, eles vivessem aquilo que eles conheceram, aquilo que eles aprenderam. Amém? Entendeu, sim ou não? Ok? Por que eu falei tudo isso? Se o negócio aqui é o menino que morreu, citou, essa coisa toda aqui. Porque os milagres aqui, queridos, ele tem a intenção de Deus de trazer lições para a gente. Talvez se você focar isso só no milagre em si, olha aqui, Deus deu filho, o filho morreu, Deus ressuscitou o menino, ó que bênção, mas talvez você perca a essência disso aqui. O que é o papel, o que é que Deus está querendo transmitir? Então, quando esta mulher, ela abre a sua casa, ou ela faz da sua casa um lugar, para que o profeta de Deus estivesse ali, ela está dando uma abertura na sua vida, na sua casa, na sua família, para que esse homem, esse embaixador de Deus, essa pessoa que fazia com que as pessoas cumprissem as alianças de Deus, viesse estar dentro da sua casa. Isso tem algumas implicações gloriosas. Ela começa a expor a sua família, e veja que ela era uma mulher rica, portanto ela tinha servos, ela tinha servas, ela tinha negócio, seu marido fazia negócio, seu marido comerciava, ele plantava, tinha lá os seus ceifeiros, tinha empregados, tinha várias relações comerciais e negociais, não era uma casa simplesmente parada sem nada, não, queridos, era uma função muito importante. E quando ela abre a sua casa para que o profeta de Deus estava ali, para que Deus entrasse ali, ela está abrindo a sua vida.
ela está abrindo a sua intimidade, ela está expondo a sua família, ela está expondo à presença de Deus os seus negócios, aquilo que o seu marido fazia, como eles viviam, toda a vida e toda a história da sua família. Isso fala algumas coisas muito importantes para nós, e eu falo isso com duas perguntas para você refletir um pouquinho nessa noite. Você, nesse sentido que essa mulher fez, você abriria a sua casa para Deus? Antes de você responder já empolgado, amém, glória a Deus, estou abrindo, não sei o que e tal. Essa pergunta significa dizer, você tem aberto a sua vida para Deus? E mais uma vez, antes que você diga amém, glória a Deus, aleluia, se empolgue e levante do lugar e comece a cumprimentar teu irmão, deixa eu falar o que isso implica. Implica que a sua intimidade será exposta a Deus. As áreas de intimidade da sua vida, do seu coração, da sua casa, os seus pensamentos, as suas atitudes, estarão expostas e claras diante de Deus. Pastor, pensando bem, sei. Isso implica que a sua individualidade será confrontada com a vontade de Deus. A sua individualidade é aquilo que você é e que você acha que ninguém pode interferir nisso. Não, eu sou assim, esse é o meu jeito. Eu sempre fui assim. Eu tenho o direito de ser assim, eu tenho o direito de pensar assim, eu tenho o direito de viver assim. Abrir a sua vida para Deus, como essa mulher fez, hospedando ali o profeta, significa que a sua individualidade será confrontada. Deus vai dizer para você, não, você pode ter vivido assim até hoje, mas não é assim que eu quero que você viva. Você pode ter fazendo essas coisas que você faz, achando que é isso que você é, mas não é isso que eu quero de você. Terceiro, isso implica dizer que a sua crença, isto é, o que você pensa, será contestado com a palavra de Deus. As pessoas hoje vivem muito pelo que pensam. Olha, eu penso assim. Cada um tem o direito de pensar como quiser, cada um tem o direito de ver a vida como ele quiser, é minha forma de pensar, é o meu jeito de achar, eu acho que é assim, eu entendo assim, e é assim que eu vou viver. Expor a sua vida para Deus significa que esses pensamentos, eles serão contestados pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai vir até você e vai dizer assim, você pode pensar assim, você pode achar assim, você pode ter estudado assim, o teu professor de faculdade pode ter ensinado assim, os seus mentores aí no mundo podem ter dito assim, mas não é isso que eu penso, mas não é essa a minha palavra, não é esse o meu querer, não é esse o meu mandamento, não é essa a minha vontade para a sua vida. Você abriria a porta da sua casa para Deus? Você tem aberto a sua vida para que Deus venha estar nela, controlando, moldando você, trabalhando em você, agindo em você? Ou será que você tem limitado a ação de Deus na sua vida? Deus, as coisas espirituais, eu preciso do Senhor. Eu tenho que falar da tua palavra para um amigo meu, para um parente meu, dá-me da tua graça, me ensina. Agora, os meus negócios, eu sei cuidar. A maneira de fazer a minha contabilidade, eu e o meu contador já sabemos fazer os macetezinhos lá e tal, e dar os golpes. Não, Senhor, na minha vida particular nós temos algumas coisinhas assim, o Senhor sabe como é que é, a carne é fraca. O Senhor me criou assim, né? Já que o Senhor me deu esse desejo, então o Senhor vai compreender, senão o Senhor não teria dado desejo. Deus, seguinte, o Senhor tem liberdade aqui na minha casa, para abençoar ali a minha geladeira, que está meio ruim, a minha conta bancária, mas o controle remoto da minha televisão, eu cuido. Eu vejo aquilo que eu quero ver, eu assisto o que eu quero assistir, não importa que isso ofenda a tua palavra, não importa que isso seja indigno para alguém que é discípulo do Senhor. Como você tem hospedado Deus na sua casa?
Não é um profeta que vai morar lá dentro da sua casa, até porque não precisa. Não precisa você fazer um quartinho do profeta na sua casa. Mas Deus nessa noite está dizendo, eu tenho lugar na sua casa, eu tenho um lugar no seu coração, a minha palavra tem um lugar na sua vida, a minha palavra tem ocupado um ponto de importância na sua vida, um ponto essencial na sua vida. Irmão, senão eu nem falasse do menino que morreu, que nasceu, depois morreu aqui, já estaria bom. Se a gente entendesse somente essa função do profeta, do que significava aquela mulher abrir a sua casa para o homem de Deus estar ali na sua casa. O embaixador dos céus. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo. Você não precisa receber um homem de Deus, uma mulher de Deus, não. Muitas vezes Deus usa pessoas, amém, glória a Deus. Mas o Espírito Santo hoje é essa presença que você pode ter na sua vida, que você pode ter dentro do seu lar, que você pode ter na sua casa. E mais uma vez eu insisto com você, o que você me diz disso? Como você pensa isso? Você abre a porta da sua casa para Deus? Você tem aberto sua vida para Deus? Algumas verdades que nós podemos extrair dessa história. A presença de Deus nos proporciona bênçãos sobrenaturais. Como nós lemos aqui, você percebeu, essa mulher era rica, não tinha falta de nada, e o profeta faz uma pergunta para ela interessante. Tem alguma coisa que nós podemos fazer por você? Porque você tem sido tão boa com a gente, você teve todo esse trabalho aqui, construiu isso, gastou algum dinheiro, você desprendeu o seu tempo, sempre que a gente vem aqui, você toma um tempo preparando as refeições, e eu gostaria de fazer alguma coisa por você, quem sabe um favor do rei ou do comandante do exército. Eliseu tinha alguma influência com o rei, e ela falou assim, não, está tudo legal, eu estou no meio da minha gente, não sou uma cativa, não sou uma pessoa que fui levado pelo exército inimigo, eu estou protegido aqui, tenho segurança, está tudo legal. E aquela pergunta que ele faz baseava-se nos méritos daquela mulher, no que ela fez para conseguir aquilo. E na verdade, pelos méritos dela, não havia nada. Mas a mulher sai, e o profeta Eliseu continua falando com o seu servo Geazi, falando assim, escuta, deve ter alguma coisa. E aí o Geazi fala assim, olha, eu percebi que essa mulher, ela não tem filhos, o marido dela já é idoso, possivelmente ela deve ter um sonho, que toda mulher em Israel tinha esse sonho, de ter um filho, eu acho que é uma necessidade dela. E agora o profeta não pergunta mais se ela quer isso, ele não pergunta mais, ele não fala mais dos méritos dela para alcançar isso, ele só manda chamar a mulher e diz para ela assim, o ano que vem, por volta desse período, desse mesmo tempo, você terá um filho nos seus braços. Ele está falando de graça. Não era mais o que ela merecia, mas era uma necessidade que ela tinha, e que Deus daria, independente do que ela fez ou não. A mulher se sente indigna daquilo, e ela também sente que já não tinha mais esperanças para ela. Talvez há muito tempo ela desejou isso, a ponto que seu esposo agora já era uma pessoa de idade. Então há aqui uma impossibilidade e uma necessidade. Há um fator aqui da esterilidade, o que envolve essa mulher. Mas Eliseu agora não perguntou se ela queria ou não. Ele disse, ele fez uma promessa. E lembra que ele era alguém que era embaixador de Deus, representava Deus. Ela recebeu essa promessa, embora contestando, dizendo assim, olha, não me iludas com essa conversa. Talvez essa mulher já tinha ouvido muita gente falar isso. Eis, serva, que grande é o mistério, ô manto, eis que você terá o filho, eis que vem um varão, eis que uma varoa, e vai ser gêmeos. Talvez ela ouviu tanta profecia, talvez ela ouviu tanta palavra, e até agora nada. Ela estava desiludida, falou, profeta, eu sei que você está aí, né, eu te hospedei aqui, aí você está emocionado, está querendo me ajudar, mas deixa, eu já me conformei. Já estou conformada. Beleza. O tempo passou para mim. Não tive. Não tive. Passou, acabou. Mas Eliseu falou assim, ei, minha filha, eu não perguntei nada disso. Eu só estou falando isso para você e vai acontecer. E realmente aconteceu. De repente a mulher está grávida e naquele período que ele falou, ela está com a criança nos seus braços. A presença de Deus garante para as nossas vidas bênçãos sobrenaturais.
se há uma implicação de Deus, se há uma implicação de algo na nossa vida, de como nós temos que comportar, o que a presença de Deus faz em nossas vidas, os desafios que nós recebemos de Deus, há uma questão importante nisso, querido. Quando nós realmente obedecemos ao Senhor, quando nós realmente demos ouvido à sua palavra, Deus proporciona bênçãos para nós. Nós seremos abençoados. Você está com dificuldade até de dizer amém, né? Quando você abre o seu coração para Deus, quando você abre a sua vida para Deus, pode ter certeza, Deus tem bênçãos sobrenaturais para a sua vida. Ele é Deus fiel, e Ele abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Mas como eu li a história inteira, e você já sabe da segunda parte da história, e aí o que acontece? O fato de termos a presença de Deus, não significa imunidade de sofrimento, não significa que você nunca vai ter problema. Há um evangelho falso que está sendo pregado aí, que o fato de você seguir a Deus, tudo vai dar certo na sua vida, não vai ter dificuldade na sua vida, não vai ter problema na sua vida, não vai faltar nada na sua vida, você vai ser próximo, vai ter mansão, você vai ter carro do ano, o seu carro vai ser de que jeito, e tal, a doença não vai pegar você, tal, nem óculos você vai precisar usar, tal, vai ser uma coisa extraordinária. E as pessoas têm enganado os outros com essa conversa toda. Ó, querido, acabou o problema. Não, querido. Nós continuamos nesse mundo. E nesse mundo nós teremos aflições. Nós passaremos por dificuldades. Nós enfrentaremos obstáculos. Enfrentaremos dor, sofrimento natural do processo da nossa vida. E essa mulher tem esse menino, o menino cresce. Imagina, né, o sonho da vida dela. Agora já o marido já idoso, e esse menino vai crescendo, talvez agora que ele tivesse ali os seus 6, 7 anos, imagina essa criança, a alegria dele nessa casa, aquela bagunça, ele bagunçava tudo, porque a casa que não tem criança, é tudo arrumadinho, né, irmão? Tudo ajeitadinho no lugar, tem aquele bebelozinho, tem uns enfeitinhos, ninguém mexe, ninguém tira do lugar, é tudo ajeitado, você compra as coisas, fica lá na geladeira, você compra doce, ninguém come, você faz bolo, o bolo dura bastante, é uma beleza, mas quando vem as crianças, as coisas bagunçam, ele tira tudo do lugar, tal, e é uma festa, é uma alegria, a mãe gosta, principalmente quando a criança vai na casa do avô e da avó, é uma festa, pode tudo na casa do avô. Tem um amigo pastor que, ele falou que na casa dele assim, tinha uma plaquinha escrito, na casa do vovô pode tudo. E quando os netos iam lá, a bagunça estava feita mesmo, eles faziam barraca de cobertor no meio das camas, eles bagunçavam tudo, eles faziam, na casa do vovô, da vovó, pode tudo. E é isso mesmo que acontece. E esses pais viviam como se fosse isso, toda essa alegria, toda essa harmonia, toda essa felicidade. Tanto que o menino na época da ceifa, estava lá com seus ceifeiros, e o menino vai para lá junto com o papai, participando, talvez carregando alguns feixes, talvez ajudando em alguma coisa, subindo no trator. Não, trator acho que não, né? Ele não tinha trator, mas na carroça, enfim, estava ali ajudando o pai, e de repente, talvez uma insolação, alguma coisa, o menino começa, ai minha cabeça, estou com dor de cabeça, e aí o marido faz aquilo que todo marido faz na hora da dificuldade, leva ele para a mãe, né? É isso ou não é, minhas irmãs? As irmãs que acham que é assim, diga amém. É isso aí. Na hora que a coisa aperta, o marido faz, leva para a mãe, aí leva a mãe, ele tenta fazer a criança parar de chorar, se não para, mãe, aqui, tal. E a mulher pega o seu filho, e ela fica de manhã até o meio-dia com a criança no colo, mas nada resolve, e a criança vem a óbito, a criança morreu. E agora? E aí vem o terceiro ponto que eu quero falar, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, no sofrimento, nós recebemos auxílio de Deus. O fato dessa mulher ter recebido o profeta de Deus na sua casa, o fato dessa mulher ter aberto o seu coração, a sua intimidade, a sua individualidade para Deus, dá a ela agora uma tranquilidade, para ela saber que ela teria o auxílio de Deus. E tranquilamente, ela pega esse menino, sobe as escadas até o quartinho do profeta, ela põe o menino morto em cima da cama do profeta. Ela não está fazendo pampeiro, ela não está gritando, ela não está berrando, ela não está chamando a atenção dos vizinhos, ela está calma. Ela fecha a porta atrás de si,
desce as escadas, manda chamar o marido e fala: prepara uma jumenta para mim, eu preciso sair e encontrar o profeta de Deus. Mas o que você vai fazer lá? Ela não fala nem para o marido que o menino tinha morrido. E ela vai um servo, prepara a jumenta, ela monta. E aqui tem uma coisa que eu debati hoje, eu fiquei procurando hoje, e dentre as muitas informações, a distância da cidade que ela morava até o Monte Carmelo, onde estava o profeta, era uma distância de 40 quilômetros. Eu não sei, queridos, eu tenho feito essa pesquisa e confesso que eu não consegui, para descobrir qual é a velocidade média de um jumentinho. Se alguém sabe, puder me informar, aqui vai me ajudar. Mas eu sei o suficiente para saber que essa viagem demorou. Agora, ei, olha para cá. Como você já sabe o final da história, você está tranquilo aí, né? Você nem está segurando na cadeira, você não está tenso, eu já sei e tal. Mas se coloque no lugar dessa mulher, dessa mãe. O filho da promessa, daquilo que Deus lhe deu, a sua esperança, a sua alegria está morto, querido. E ela sai numa viagem de 40 quilômetros montada num jumentinho. Imagina como que está o coração dessa mulher. Imagina o que está passando pela mente dela. Imagina o que está passando, o que ela está sentindo. Porque era uma mulher, era uma pessoa, era um ser humano. Certamente seu coração está dilacerado. Ela tem tantas coisas que ela quer dizer, ela gostaria de gritar, de desabafar, mas ela se segura, porque ela tinha uma confiança, porque ela abriu a porta da casa dela para o Senhor, ela abriu a porta da vida dela, para que Deus estivesse junto com ela. E essa presença, essa certeza nessa presença de Deus, traz tranquilidade, para ela buscar o socorro no lugar certo. E tal é a confiança que ela tem, que quando ela está chegando, lá está o profeta de Deus. Ele vê ela de longe, manda o menino, vai lá encontrar com ela, o seu servo. Ele chega: está tudo bem com você, mulher? Está tudo bem. Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem. Está tudo bem com o seu filho? Está tudo bem. Eita, será que é isso que nós responderíamos? Bem? Está tudo bem? Você ainda pergunta se está tudo bem? Você não sabe o que eu estou passando, rapaz. Deus me abandonou. Deus não cumpriu o que Ele prometeu. Deus me deu, Ele tirou. Deus, olha o que está fazendo, olha o que está acontecendo. É uma desgraça, é não sei o quê. Deus virou as costas para mim. A mulher: está tudo bem. Está tudo bem. Eu sei que está falando com uma mulher, está falando de uma mulher, mas serve para todos nós. Como é que você tem se comportado nas adversidades e nos sofrimentos da sua vida? Como é que você tem comportado, mulher, quando algo não dá certo na sua casa, no seu casamento, quando seu marido esquece alguma coisa, quando ele traz coisa errada daquilo que você pediu para ele trazer, quando você pediu uma marca, ele trouxe outra, quando ele esqueceu um compromisso, quando ele esqueceu a data do aniversário da sua mãe? Mas você tem feito disso um inferno. Às vezes você mesmo com os seus lábios tem feito da sua vida uma miséria. E com os seus lábios você tem profetizado desgraça na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua vida, das pessoas que estão perto de você. Você tem perdido o controle diante de situações muito, muito, muito inferiores ao que essa mulher está passando. Às vezes porque o gerente ligou falando para você: olha, dá para você cobrir até a tarde? Eu seguro aqui. Às vezes o carro não pegou de manhã. Às vezes foi um incidente ou um acidente. Não morreu ninguém. Isso tem feito você achar que o mundo seu acabou. Você tem reclamado tanto, você tem murmurado tanto. Olha o exemplo que essa mulher dá para a gente, queridos. O filho, o único filho, já da velhice, está morto numa cama, e ela está dizendo: está tudo bem,
está tudo bem, eu confio, eu acredito. Aleluia. Essa é uma garantia, uma certeza de quem realmente tem Deus na vida, de quem abriu a porta do coração para Deus, de quem buscou uma intimidade com Deus, de quem já não vive mais pelos seus pensamentos, mas de alguém que acredita que Deus está olhando e conhece todas as coisas na sua vida. Essa mulher caminha mais um pouco, ela sobe 531 metros do Monte Carmelo, e ela chega diante do profeta de Deus. Mas quando ela chega lá diante do profeta de Deus, ela mostra a sua humanidade diante de Deus. Ela se lança aos pés dele, agarra nos pés dele e diz para ele assim: eu não falei para você não me enganar. Eu não falei para você não me dar falsas ilusões. Aquele homem era o embaixador de Deus. E se tem um lugar onde nós podemos rasgar o nosso coração, é na presença de Deus. Lá você pode, querido. Lá você pode expor a sua humanidade, na presença de Deus, diante do Senhor, até porque Ele conhece já o seu coração. Na presença dEle, você pode realmente derramar a sua vida. Na presença dEle, é o lugar onde você pode expor tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está passando, as suas angústias. A Bíblia Sagrada nos ensina: lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Seja feita conhecida diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas dúvidas, nós podemos lançar diante do Senhor. O grande problema dos discípulos de Jesus, daqueles que seguem a Jesus hoje em dia, é que nós não buscamos essa vida de intimidade com Deus, na presença de Deus. Nós queremos buscar méritos. Ah, Senhor, a coisa apertou agora aqui, então faz o seguinte, espera aí, aguenta aí, eu vou fazer o bem para umas pessoas aqui, eu vou fazer umas caridades, eu vou, nessa semana, eu vou levar uma oferta na igreja. Querido, isso não vai pagar nada, nada compra misericórdia, nada compra graça. Graça é presente, e você reconhece a sua humanidade, você reconhece que você não pode, você reconhece a sua limitação, você reconhece que não há nada que você possa fazer, e você vai diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo unicamente, exclusivamente de Ti, Senhor. Essa mulher era rica, ela não tinha falta de nada, mas agora o seu dinheiro não podia pagar. A influência que ela tinha, os seus amigos da sociedade, os negócios do seu marido, nada poderia resolver o seu problema. Era só diante de Deus que ela podia expor e abrir o seu coração. E é isso que ela faz. E quando ela faz isso, o profeta se compadece. E ele diz assim o seguinte: o menino vai na frente, ele vai correndo, ele é bom de corrida. Aí ela falou: se quiser mandar ele correr, ele pode voar, ele pode ir de que jeito. Eu só vou sair daqui se o Senhor for comigo, profeta. Eu não vou abrir a mão da tua presença, não vou abrir mão da tua presença agora não. Eu preciso de você. Tá bom, então nós vamos. Eu vou com você. Mais uma vez ela está dizendo: quando eu estava bem, quando eu estava tranquilo na minha casa, eu abri a porta da minha casa para você. Agora tem uma morte na minha casa, tem uma situação insolúvel na minha casa. Mais uma vez, eu preciso de você lá. Eliseu vai, e como que está o relato, nós vamos perceber uma coisa importante: Deus cuida desses detalhes, e Deus vai cuidar e nos assistir em nossa vida. O profeta chega ali na casa, sobe lá no quartinho, o menino está lá morto na sua cama. Ele fala: opa, essa cama aqui é minha. E aí ele começa a orar ao Senhor e falar com Deus. Ele faz algo totalmente diferente, deita sobre o menino, o calor do seu corpo aquece o menino, mas corpo aquecido, sem vida, não resolve o problema. Ele mais uma vez clama angustiadamente, sai do quarto, entra no quarto, e vai novamente naquele mesmo ato. O menino espirra 7 vezes, abre os olhos e levanta. Ele chama o Geazi e fala assim: chama lá a mulher. A mulher vem, ele fala: aí, teu filho está vivo. Glória a Deus. Ei, só que não sei se você prestou atenção no que acontece aqui. Versículo 36 e o 37.
Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. E então pegou o filho e saiu. O primeiro ato dela não foi abraçar o filho vivo. O primeiro ato dela não foi logo pegar o filho. O primeiro ato dela foi um ato de gratidão. Ela se lançou aos pés dele e adorou. Ela se curvou até o chão. Irmão, o menino estava morto agora há pouco. De repente o menino está vivo. Eu ia pular esse menino, eu ia rolar para o chão, eu ia abraçar, eu ia beijar, eu ia não sei o que e tal. Olha que lição gloriosa dessa mulher. Antes, ela agradeceu. Ela se prostrou até o chão e adorou. Ela adorou. Ela glorificou. Ela exaltou aquele que tinha dado a vida. Aí ela levantou, pegou o menino e saiu. Quando você tem a convicção de quem é Deus, quando você passa a conhecer Deus e viver com Deus, quando a palavra de Deus molda a sua vida, quando a palavra de Deus dirige os seus caminhos, você tem isso muito claro na sua mente. Você passa a ter essa confiança em Deus, você passa a ter essa percepção muito clara de quem Deus é. E sabe o que acontece, irmãos? Ela pega o menino agora, o menino está vivo, o profeta chega para ela, e você vai ver isso lá no capítulo 8, nós não vamos ler, mas depois você lê na sua casa. Ele chega para ela e fala assim: mulher, é o seguinte, vai ter uma fome muito grande aqui nessa região. Você pega o teu filho e vai para qualquer lugar, e fica lá, até acabar essa fome. Isso não fala mais ou menos o que é a nossa vida? Uma hora você está sorrindo, você está comemorando, e de repente, novamente vem uma dificuldade. A mulher era rica, tinha muitos bens, tinha muita terra, mas ele falou: vai vir uma fome por aqui, vai vir uma situação difícil, eu estou avisando para você, vai embora daqui. Agora, novamente, ela acredita na palavra deste homem, ela deixa suas terras, ela deixa os seus funcionários, e ela vai embora. Ela deixa tudo, simplesmente por uma questão de obediência. 7 anos depois, agora já viúva, ela volta com o seu filho. E quando ela volta, ela vai até o rei, para requerer de volta as suas terras. Dificilmente, alguém reconquistaria suas terras. Você foi embora? Deixou aí? Já era, meu filho. Mas olha como que Deus trabalha. Quando ela está voltando, está esperando a audiência falar com o rei está com quem lá? Com o Geazi, o menino que trabalhava para o Eliseu. E está conversando: ô Geazi, conta mais história do Eliseu aí. Uma vez ele multiplicou o azeite. Que lindo. Conta outra. Teve uma mulher que não tinha filho, aí ele pediu a Deus e Deus deu filho para ela. Que legal. Mas um dia o menino morreu, não acabou não. Morreu o menino, morreu. E a mulher foi buscar, eu estava com ele lá no Carmelo. Ele me deu o cordão dele, o bordão, fui lá, passei no rosto do menino, não aconteceu nada. Reis tem que ver, o profeta chegou lá, fez um ritual, deitou em cima do menino e tal. O menino ressuscitou. É mesmo, Geazi? É. Rapaz, que coisa linda isso, maravilhoso. Quando o rei olha, pode entrar o próximo, quem que é? A mulher com o menino. Está lá no capítulo 8, depois você lê na sua casa. Aí, o Geazi fala: rei, cara, não sei se ele falava assim para o rei, mas, rei, a mulher e o filho dela estão aqui. Aqui, entra aqui, mulher, entra aqui. O Geazi estava mandando no palácio. Entra aqui. Aí a mulher entrou, tal. Aí o rei quis saber se o Geazi não estava aumentando a história. E fala para a mulher: escuta, conta a história para mim aí, desse negócio do menino aí. Aí a mulher contou a história, ele queria ver se batia. Rei esperto. Aí bateu a história, eles não tinham aumentado, era aquilo mesmo. Falou: o que você quer, mulher? O que você está pedindo? Qual é o seu pedido? Rei, então, eu fui embora nessa época aí da fome, da dificuldade que passou aqui,
E agora eu voltei e eu vim aqui para requerer de volta as minhas terras, as minhas propriedades. Estou aqui com meu filho. Eu queria pedir que o senhor desse de volta a minha terra. Tranquilo, mas antes vou fazer uma coisa para você. Chamou lá um oficial, contador, cara que cuidava das finanças lá do reino. Falou, pega o papel aí, pega a calculadora. Não, acho que não tinha calculadora. Vamos fazer uma conta aqui. Calcula aí, pelo tanto de terra que ela tem, quanto que ela ia ganhar se essas terras tivessem sido cultivadas, produzidos, se tivesse tido um comércio tudo direitinho para a vida dela durante esses 7 anos. Faz a conta aí. Aí o cara fez a conta. Plantou, tal, complicado aqui, tal, lucro cessante, não sei o que lá, perdas não sei o que, tal, fez as contas e tal, deu o resultado para ele. Ó, tá aqui. Então fala o seguinte, devolve para ela, não só as terras, mas devolve para ela, dá para ela todo o lucro que ela teria se ela tivesse ficado aqui na terra, se a terra tivesse produzido, se ela tivesse feito negócio, devolve tudo para ela. E ó, e você, oficial, cuida pessoalmente disso, não deixa faltar nada para essa mulher. Tudo porque ela abriu a sua casa para Deus. Deus cuidou de detalhes. Quando você obedece, e quando você abre a sua vida para Deus, Deus fala a hora que você tem que ir, Deus fala a hora que você tem que voltar. Deus fala a hora que você tem que ficar parado, Deus fala a hora que você tem que andar. Deus fala a hora que você tem que calar a boca, e Deus fala a hora que você tem que falar. Deus fala a hora em que você tem que abaixar a bola, e Deus fala a hora que você tem que chutar a bola. Deus fala para você a hora em que você tem que ter calma, e Deus fala a hora em que você tem que agir. Quando você dá liberdade para Deus, quando você abre o seu coração e a sua vida para Deus, e deixa que a palavra de Deus molde você, quando você recebe Deus na sua casa, você passa a conhecer e viver a vontade de Deus. Talvez coisas na sua vida tenham dado errado, querido. Talvez muitos caminhos que você tem tomado não dá certo. Talvez você tenha olhado e a sua vida tem sido uma constante de problemas. Eu não estou falando que você nunca vai ter problema, até porque eu acabei de falar aqui que o fato de você ter a presença de Deus não isenta você de problemas, dificuldades. Nós teremos dificuldades. Mas existem pessoas que ele não passa pela luta. Não são pessoas que passam por tribulação. São pessoas que vivem em tribulação, que vivem na luta. A Bíblia diz isso, que nós passaremos por diversas tribulações, mas passaremos. Nós vamos passar. Agora você não pode viver nisso. Talvez há alguma coisa na sua vida que você tem que mudar. Talvez há alguma observação da sua vida que você tem que ver. Talvez você tenha que pensar em que lugar que a palavra de Deus tem ocupado na sua vida. Quem é que você tem consultado nas suas dificuldades? Quem é que você tem consultado nas suas aflições? A mulher criou um problema dentro de casa. Vou procurar um advogado, quero ver meus direitos. Já fui lá, ele já falou, a geladeira fica com você, o fogão comigo. Micro-ondas com você, a fritadeira comigo. E que momento que você consultou Deus? Que momento que você se prostrou diante do Senhor e disse, Senhor, qual é a tua vontade, Pai? Você foi embora, a hora que tinha que ficar. E aí não dará certo na minha vida. É acusar, jogar acusações. Não, querido. Busque a vontade de Deus. Veja o que Deus tem para a sua vida. Veja o que Deus tem para você. Talvez Deus tenha permitido você passar por esses caminhos difíceis, porque Ele quer te trazer para cá. Ele quer chamar a tua atenção. Ele quer que você viva um novo tempo na sua vida. E eu gostaria nessa noite de orar por você.
Eu quero nessa noite desafiar você a convidar o Senhor para de uma forma total e radical entrar na sua vida. Ah, pastor, eu já sou batizado. Não estou falando nada de ser batizado. Estou falando que existem momentos que nós passamos o tempo e que nós começamos a achar que nós somos o tal. Começamos a achar que nós sabemos muito. Nós começamos a achar que o nosso tempo de fé diz tudo na nossa vida. Nós começamos a entender que nós somos o bambambam, que nós somos o cara, que nós somos a mulher, que nós sabemos tudo. Nós começamos a achar que não precisamos de ninguém. E até mesmo quando Deus pergunta para a gente, o que é que eu posso fazer por você? Ah, o senhor não precisa fazer nada não, não precisa se incomodar não, Senhor. Tá, tudo legal. A primeira resposta dessa mulher foi isso. Não precisa se incomodar não, profeta. Tudo bem comigo. Eu sei que você não teria essa coragem. Se Deus perguntasse hoje o que eu preciso fazer por você, você ia dizer, Senhor, você tem uma caneta aí? Começa. Ponto 1. Chegamos ao fim de mais um programa Mensagem de Esperança e eu quero agradecer a você que assistiu mais uma vez o programa dessa noite e não sem antes orar por você e pela sua família. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te dar graça, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, ouvindo da Tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, esses irmãos que estiveram presentes através da internet ou através do programa desta noite, Senhor, abençoando com poder e grande glória, Senhor, todas as pessoas e todas as famílias aqui representadas, em nome do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez e uma ótima semana para você e até a semana que vem, se Deus quiser.